Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho de alguns tipos de desobsessão mais comuns na Umbanda, tá? Pode ser que existam mais, né? Se você é um médium velho, ou talvez é pai de santo e tá ouvindo, veio cair nesse vídeo, por favor, coloque aqui quais os outros tipos que existem, porque eu não sou conhecedora do mundo inteiro, eu sei que existem mais coisas, né, para além, mais formas, né, de desobsessão. Mas eu resolvi trazer esse tema aqui por conta da mediunidade de transporte, que pode ser uma coisa que surja aí no imaginário dos novos médiuns. Então, bora lá. Para começar, você já deixa o seu like, já se inscreve no canal, compartilha com seus outros irmãos de santo e se puder deixar um comentário, se quiser deixar um emoji, qualquer coisa já me ajuda demais a engajar esse vídeo, tá bom? Bora lá? Então eu comecei a falar sobre a mediunidade de transporte porque muita gente tem dúvida de como ocorre realmente a desobsessão, né? Então, eu vou falar da minha experiência, né, do que eu tenho conhecimento e do que eu já realizei. Então, para começar, para quem não sabe, o meu trabalho é trabalhar com apometria, e a minha apometria é ancorada pela egrégora dos arcturianos, né? Eu tenho a minha proteção pessoal que é feita pelos Exus, né? Até tem uma cangaceira aí que me ajuda também, mas a egrégora com quem que eu trabalho, a apometria, que faz desobsessão, que limpa obsessores, encostos e outros elementos, são os arcturianos. Então, a forma que eu faço, muito eficiente, é eu sozinha e os arcturianos e o pai e a mãe maior, né, que me amparam, né, o que eu acredito na energia universal, né, que me ampara durante essa desobsessão. Então, como que é que acontece? Eu dou um comando, né, primeiro eu leio se a energia da pessoa pode fazer aquilo, vejo quantos obsessores tem conectados a elas em encosto e dou o comando. E depois que eu dou o comando, a gente ativa a limpeza. E é assim que é feita a liberação. E aí eu pergunto através do pêndulo se ainda há ou precisa fazer mais de uma vez. Então, basicamente, é assim que é feito, que eu faço os meus trabalhos diariamente. Então, já deu para perceber que não tem nenhum desgaste físico e mental. Já teve vezes que o que normalmente eles me atacam quando eu vou fazer isso é para começar a fazer a mesa. Quando eu vejo que começa a surgir muita coisa, ou as pessoas começam a me chamar, ou eu vejo que começa a pipocar muitas situações, sabe? Você tá planejando, às 2 horas eu vou começar a fazer, e aí, sei lá, começa a ter entrega, alguém vem entregar alguma coisa, vizinho chama, gato começa a dar algum tipo de trabalho, ou surge alguma coisa. Quando começa a acumular essas coisas, eu já percebo aí que o campo tá pesado e que o obsessor não quer ser limpo, né? Então eu já sei que vai ser uma energia poderosa que vai acontecer ali. Então o que normalmente acontece, esses, entre aspas, ataques são isso. Aí depois, ou durante, é muito difícil eu sentir algo me atrapalhando. Ou algo não querendo ir embora, porque eles sempre são encaminhados através dos arcturianos, certo? E também, às vezes eu utilizo Arcanjo Miguel para fazer uns outros cortes, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, a forma que eu faço a apometria dentro do meu trabalho, com técnicas energéticas, é essa. A forma que eu já presenciei lá novinha, aos 14 anos, quando eu comecei a ir em mesa branca, no kardecismo, é o quê? Tem uma pessoa que incorpora, e essa pessoa normalmente incorpora algum tipo de espírito sofredor que está junto com outra pessoa. Então, para explicar, tem eu vou lá, estou passando por N
situações ruins na minha vida, né? E aí eu vou lá e aí aos poucos quem tá? O Alexandre que tá aqui, ele tá próximo e aí tem uma pessoa no centro espírita, numa mesa com várias pessoas que normalmente começa, antes era assim, não sei como é hoje, lê o evangelho, começa em prece e depois permite que se tem um espírito que quer falar alguma coisa, aí o espírito se revela. Tem casas que fazem dias que é só de desobsessão e descarrego, igual Universal, e tem casas que às vezes é livre, numa reunião pode ter descarrego, pode ter psicografia e etc. E isso num centro kardecista, certo? E aí o que acontece quando uma outra pessoa deixa o Alexandre falar através dela? Acontece que ele vai falar todas as mágoas, todas as ruindades, normalmente ele vai falar que ele não vai sair dali, que a pessoa está devendo ele, uma ladainha. E aí ficam todas as pessoas presentes na mesa, são orientadas para pensar em Deus, pensar em Jesus, se conectar com o que manter o pensamento numa frequência, para que o cara falar, a gente não entre na frequência dele. Porque se a gente entrar na frequência dele, o trabalho não sai bem feito. Não é nem que o trabalho não sai bem feito, o que pode atrapalhar a desobsessão, mas acaba que ele influencia os nossos pensamentos e a gente entra na frequência dele e aí é mais um peso dentro daquela egrégora toda que está tentando limpar, entende? Então, independente do local que você estiver, seu pensamento, você está presenciando uma desobsessão, independente de como seja, mantenha o seu pensamento na fé, no que você acredita. Eu amo o Orixá Oxóssi. Pensa em Oxóssi. A minha Padilha, a minha Pombogira, meu Herê, pensa neles. É assim, dentro das coisas que eu gosto de falar para os meus irmãos mais novos, pensa no bem, pensa no que você gosta dentro daquela egrégora. Não é nem num símbolo de proteção, mas tem que ser uma energia muito forte, assim como para conjurar um patrono, tem que ser uma energia muito forte para você não se desestabilizar, independente do que aconteça ali, certo? Então, e aí as pessoas ficam conectadas a isso, certo? Conectadas ao que elas entendem. Normalmente é pedido para que se pense em Jesus, dentro do centro kardecista, numa mesa branca. Beleza, e aí ele vai falar um monte de coisa, e aí a gente tem normalmente um condutor, normalmente é o dirigente do centro kardecista que vai falar, querido irmão, bora pra luz, vamos se cuidar, deixa essa pessoa, perdoa essa pessoa, olha, tem outras pessoas aí que querem te encaminhar, tem médicos, e aí é muito engraçado que eles começam a olhar assim, eles já começam a olhar antes do que o cara tá falando, eles começam a olhar assim, né, se movimentar assim, falar assim, eu vou ficar aqui, eu tô presa a isso, e blá blá blá, blá blá blá, e normalmente começam a falar de uma forma assim mais grossa, certo? E aí, normalmente, os espíritos, certo? Os espíritos, os médicos espíritos, vamos dizer, se você assistiu o Nosso Lar, os médicos, né, do Nosso Lar, levam, né, encaminham ele para aquele primeiro tratamento lá do Nosso Lar, se ele permitir, certo? E aí vamos para o kardecismo. E aí vamos para a segunda forma que já aconteceu comigo. O reiki aconteceu comigo quando eu comecei na Umbanda, né? O reiki, eu sou mestre reiki, para quem não sabe, e para os meus alunos, nunca aconteceu, se aconteceu, eles nunca me relataram de ter algum episódio de desobsessão, de sentir encosto, energia pesada, enquanto aplica reiki, enquanto faz uma sessão de 1 hora de aplicação de reiki para equilíbrio dos chakras. O reiki, eu não vejo como o reiki como uma forma de cortar obsessores e encostos. Eu vejo ele como uma forma de você conseguir sair da frequência deles e de alguma forma se afastar, mas cortar a ligação com eles, eu acho que aí vai muito reiki, mesmo você sendo reikiano, mesmo se aplicando na pessoa diariamente, eu acho que precisa de alguma forma de desobsessão e corte de laço, na minha opinião, certo?
E eu já tinha, quando eu comecei, e aí eu tô explicando isso por quê? Porque eu acho que foi por conta disso, por conta de eu ter iniciado na Umbanda, estar fazendo as minhas firmezas, por conta disso que veio isso pra mim, numa sessão que eu apliquei. Eu estava aplicando reiki numa moça e eu comecei a sentir um enjoo que eu nunca senti, né? Nunca senti. E aí eu caí pra trás e levantei. E aí ela levantou da cama, porque ela ouviu o baque, né? Ela tava cochilando, ela ouviu o baque. E aí eu levantei, eu falei, tá tudo bem? Aí ela, tá tudo bem, mas aconteceu alguma coisa comigo? Fui eu? Eu falei, não, não foi você, eu acho que a minha pressão baixou. Nunca aconteceu isso, mas eu tô bem, vamos continuar. Continuei com a sessão, segui, ela seguiu, saiu bem, né? Pediu desculpa se foi ela que fez alguma coisa. Eu também não tinha conhecimento para explicar. Novamente, não é para assustar nenhum reikiano aqui, tá? Isso não é algo que acontece. E aí, de noite eu fui dormir e aí me mostraram num sonho o que realmente tinha acontecido ali. Eu tinha feito um transporte, tirado um obsessor, no caso era um obsessor que seguia a ancestralidade dela, veio da avó passou para a mãe e daí estava com ela, né? Por uma questão também de atrapalhar relacionamentos e também a energia feminina dessa família, né? Desde a avó. E aí eu fiz esse transporte semi-inconsciente, vamos dizer assim, né? Que eu não tinha entendimento do que era. Nunca tinha passado por isso dentro do centro de Umbanda que eu tinha entrado, mas aconteceu comigo. Então esse aí é mais um transporte. E acontece com qualquer um se não tiver. Não. Eu gosto de falar pros reikianos, gosto de falar pros meus irmãos de santos novos, gosto de falar pros meus clientes que não acontece nada além do que você consegue dar conta. Não vai acontecer. Não vai, a não ser que você vá mexer com coisas, né? A não ser que você vai querer, vir fazer desdobramento, vou fazer também. Aí, meu filho, é por sua conta e risco. Mas você tá lá, igual eu tava lá, com a intenção de fazer um reiki pros chakras dela, para melhorar os chakras dela. Era só isso. Então depende muito da intenção que você vai fazer as coisas também. Então essa foi um transporte que aconteceu comigo faz tempo. 2019, 2018, faz muito tempo. Eu atendi em Jundiaí ainda, presencial, com o reiki. Eu era reikiana nível 3 já, mas faz tempo. Então, essa é uma outra forma de transporte. E agora vamos para a forma de transporte que eu realizo quando eu tô na Umbanda. Então, normalmente é assim, quando eu comecei, que eu retornei, né, que eu era cambona, tinha o médium atendendo, tinha o consulente e tinha eu de cambone. E aí, a maravilhosa Dona Cida tava benzendo lá, limpando e fazendo assim com a baiana dela, pá. E eu olhando assim, eu falei, vai precisar de mais coisa aí. Vai precisar de mais coisa. E aí ela olhou pra mim, a baiana olhou pra mim. Ei, menina, você já fez transporte? Aí eu sorri, amarela, e falei, fiz. Já fiz. E aí, como que é o meu sentimento quando a gente realiza um transporte? O que é que eu faço? A gente coloca a mão no ombro da pessoa, eu coloco a mão no ombro da pessoa, e meio que eu coloco o meu corpo aberto a receber, e às vezes eu dou o comando de puxar o que tem de negativo. E aí, é isso, eu paro, fico lá com a mãozinha encostada, e penso que é para limpar essa pessoa dentro do que é de merecimento dela, dentro do que nosso universo permita, né? E aí o que acontece comigo no meu mental, no mental da Vanessa? Às vezes eu sinto uma energia me puxar muito forte pro chão, me puxando pro chão assim, me fazendo, ou às vezes ficar cancunda. Eu nunca soltei nenhuma palavra, nem nada, nem de conversar, nem de falar, não vou,
nunca. E também, os que eu já presenciei, os outros transportes que eu já presenciei, não tem, o médium que está incorporado normalmente não conversa também, só dá o comando, eu só fico observando, pelo menos comigo. E aí vou pro chão e aí às vezes eu sinto que chega próximo de mim ou a energia de Preto Velho, ou a energia de Exu, ou a energia de Pombagira, que é para como se fosse cortar. Eu sinto que ele está fazendo um corte da conexão do que está sendo transportado, do espírito que está sendo tirado do consulente. Vou colocar uma imagem aqui. Do espírito que está sendo tirado do consulente, os Exus vêm para cortar isso e encaminhar. Então, meio que quase nem... Não é que eu fico com aquela energia, mesmo que mais ou menos que eu pego aqui, tchau, amigo, vaza. É o que eu sinto que é. Tá? Mas na minha mente é como se eu fecho os olhos e eu peço para aquilo vir até mim para ser encaminhado. É como se fosse isso. Então por isso que como eu já trabalho com apometria e tudo, Vanessa, não tenho tanto medo de ficar carregada, nunca fiquei. Depois disso, parece que você tomou um shot de vitamina C, tá com a energia assim, tomou um gole de energético, tá com a energia lá no alto. Parece que eles recarrega a sua bateria a 100%. E é isso, e aí depois que faz isso, normalmente o médium que está incorporado olha para mim, está bem? Eu falo que eu estou bem, seguimos a vida. Basicamente, simplificando, basicamente é isso que acontece numa desobsessão dentro de um centro de Umbanda. Já vi que às vezes tem centro de Umbanda que fazem um dia só para desobsessão e às vezes seguem mais o molde kardecista de ficar vários médiuns de transporte ou médiuns que já trabalham na corrente e aí eles ficam em volta e aí vai puxando todos os tipos de obsessor que pode ter uma pessoa que não tem só um. Olha só que coisa, às vezes não tem só um, tá? Pode ser que tenha um atrapalhando muito a vida, ou um que tá te seguindo há milhões de anos, há muitos anos, em várias vidas, mas nunca tem só um. Sempre tem mais de um, e todo mundo tem, e mesmo entrando na Umbanda, trabalhando, fazendo seu preceito, tomando seus banhos de erva, acendendo as suas firmezas, mesmo assim vai ter. Porque às vezes precisa da gente trazer para a consciência para aquilo ser limpo depois. Beleza? Então não se assustem, eu tenho obsessor, eu sou um lixo. Não, todo mundo tem, tá tudo certo. Faz parte da vida do médium isso daí. Encosto então, vixe Nossa Senhora, nem se fala. Sempre que eu faço essa apometria para mim também. Sempre que eu faço apometria é 200 para cima, né? Porque como eu trabalho, sempre tem o povo aí perto. Então como eu tava falando, né? A pessoa deita numa maca e os médiuns ficam em volta. E aí faz essa puxada, né? Ou puxada, ou transporte. É esse outro nome que eu não falei no começo. Às vezes chamam de puxada. Eu percebo que os médiums mais antigos, pessoas de 50, 60 anos, não chamam de transporte, chamam de puxada. Que é justamente isso, puxar da pessoa o obsessor que está próximo dela. E nessas puxadas do que eu já presenciei, do que eu já vi, do que já passaram por mim, e do que eu já pus os outros médiuns para puxar quando eu estava incorporada também, eu só vejo obsessor. A energia do obsessor é mais pesada que a energia de encosto, tá? Encosto tá lá só te fazendo perder sono, só te deixando cansado. O obsessor tá lá travando a sua vida realmente, certo? Então é isso, gente. Gostaram de saber? Gostaram das dicas também do que fazer quando for presenciar uma puxada e um transporte? Você, médium novo, não surte, fique tranquilo que normalmente não é pedido para você fazer isso, tá? Normalmente são os médiums que já incorporam, são os médiums que já têm mais a feminilidade, né? Há casas que tentem a chamar os médiums que têm os guias das almas, tá? Não que isso seja uma regra, não que um guia que não é das almas, ou caveira, ou outros não consigam puxar. Eu sinto muito que os cortes são feitos muito pela minha vovó, preta velha, que trabalha comigo, né? Também tem
a cangaceira, também tem a pombagira mirim, que faz o corte também, que a pombagira mirim foi a única que eu já vi. Os outros eu senti. Tem diferença também. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, muito profundo. Não fique com medo. Ai, senti um negócio aqui. Se sentiu, bora limpar através da consultoria energética. Dá pra fazer à distância, tá? Dá pra fazer à distância. Você não precisa estar conectada comigo, a gente faz a distância, depois eu te digo, ó, tirei isso, isso e isso de você, tá tudo certo, agora segue a vida aí, médium novo. Por favor, compartilhe esse conteúdo, porque ficou um conteúdo muito profundo e muito interessante para as pessoas que querem esse novo conhecimento aí para a vida, né, que tá começando aí na mediunidade. Beijo, tchau!